Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. E agora eu gostaria de convidar os irmãos sentados como estão, a abrirem a Bíblia em Abacuque capítulo 3. A gente dispensa a formalidade, mas permanece na mesma reverência que devemos prestar ao Senhor. Abacuque capítulo 3. Esse texto tem como epígrafe a frase em negrito, a oração de Abacuque. E assim está escrito: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no discurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Pai querido, graças te damos por esta palavra. Ministra aos nossos corações, conforme a tua vontade e a tua direção, que venhamos assimilar e compreender a revelação que há através e por intermédio das Escrituras sagradas, de onde emana vida, de onde emana graça, de onde emana poder, de onde emana virtude. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ainda completamente envolvido com o Avivai, sem querer que o Avivai acabe, houve uma tristeza aqui na terça-feira, quando tinha que ministrar a bênção final. Eu disse: meu Deus, não queria que chegasse essa hora. Estava tão bom esses dias, sentindo o cheiro da tua presença, o som da tua voz. Isso é coisa de apaixonado, gente. Não queria que acabasse, mas como Jesus disse, estamos no monte, mas temos que descer, porque há pessoas precisando de nós lá embaixo. Então, ainda envolvido com essa atmosfera, com a dimensão do sobrenatural que nos envolveu durante esses dias, trazendo vida, restaurando visão, norteando as nossas direções para que venhamos viver realmente no centro da sua vontade, eu recorro a esse texto, que é o texto principal, que diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Abacuque foi contemporâneo de um profeta chamado Jeremias, profeta chorão. Contei aqui que esses dias do Avivai, todos os dias eu acordava chorando também. Minha esposa viu o que é. Eu disse: eu estou sentindo algo diferente. Eu acho engraçado, porque Deus usa homem chorão, né? Então, pode chorar na presença de Deus, porque isso demonstra a sensibilidade, né, de querermos mais de Deus, de querermos mais da sua vontade. Esses dois profetas pregaram a palavra de Deus durante 40 anos, são 4 décadas, e ninguém se converteu. Ao contrário do que se possa imaginar, eles não conseguiram reverter o juízo divino sobre a sua geração. O juízo era iminente e inevitável. O juízo haveria de existir, justamente para que o povo não viesse se corromper perpetuamente. Então Deus envia esse juízo para resgatar os remanescentes que ainda havia naquela geração. Abacuque, ele vive em uma situação crítica, a nação em crise, corrupção política, apostasia moral, perversão religiosa, onde a idolatria foi instaurada e os reis se tornaram pagãos, cultuando a divindades estranhas, e o nome de Deus não é mais mencionado, o nome de Deus já não é mais aclamado, o nome de Deus já não é mais excelso nem sublime nesse período. O caos se instaura e violências e imoralidades, promiscuidades, transgressões, iniquidades
realidades, não muito diferente do nosso tempo, foi o tempo do profeta Abacuque. E ele demonstra uma inquietação, um desconforto geral, que somente quem é profeta sabe do que eu estou falando, que não se acomoda porque entende que não devemos nos conformar com esta geração, não devemos nos conformar com este mundo, não devemos nos conformar com este presente século, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que venhamos experimentar a vontade de Deus, que ainda é boa, perfeita e agradável. E esse é o nosso culto racional, é saber o que fazemos e para quem fazemos, através de um sacrifício vivo que oferecemos ao nosso Deus. Abacuque clama por mudança, Abacuque clama por transformação, Abacuque se coloca à disposição para ser agente de mudanças e agente de transformação e agente de avivamento. E você percebe nitidamente isso por intermédio dessa oração. Por isso que eu queria dar uma temática a esse texto chamado Buscando o Avivamento, a essa reflexão nossa, buscando o avivamento. Abacuque é um homem que no seu tempo ele buscou o avivamento. A pergunta a se fazer para que a gente venha refletir é: será que ele conseguiu esse avivamento tão almejado, tão desejado? Isso nós vamos responder no final. E o que eu acho interessante é que produzir o avivamento é um ato exclusivamente divino. Todavia, buscar e preparar o caminho é um ato exclusivamente da igreja. Não compete a gente produzir ou gerar avivamento, mas nos compete buscar e provocar este ambiente para que o avivamento venha acontecer. Esse cenário ideal, porque existem elementos, existem princípios para que o avivamento venha acontecer, e o profeta Abacuque entende. E nessa oração simples, ele estabelece os princípios para que o avivamento venha acontecer, para que nós venhamos buscar esse avivamento. O primeiro princípio é a oração perseverante. Você vai encontrar logo no versículo 1, oração do profeta Abacuque. É um homem de oração. Em um tempo que a oração tenha sido esquecida, em um tempo que a oração tenha sido ignorada, ele está buscando a Deus através da oração. Charles Spurgeon dizia que Deus nada faz a não ser em resposta das nossas orações. Não existe definitivamente oração poderosa. O que existe é um Deus poderoso que ouve as nossas orações. Oração não tem fórmula, não tem antídoto. Oração não é mágico, não é palavras como abracadabra, alakazam. Não é. É tanto que Moody, de certa feita, ele disse que mais vale um coração sem palavras do que palavras sem coração. Na oração. Então Deus sonda o nosso interior, Deus sonda a nossa alma nesse momento da oração. Então não existe oração poderosa, existe um Deus poderoso que ouve a nossa oração. Outra lição importante é que não existe oração mais importante do que a sua oração. Às vezes a gente recorre atrás de orações importantes. Fulana, cicrano, beltrano, elas têm orações. A oração mais importante é a sua. Não sei se você percebeu, mas Deus quer ouvir a sua voz. Não sei se você sabe, mas a verdade é que ninguém sabe orar. A Bíblia nos diz isso. Não sabemos orar como convém, todavia não fomos desamparados. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantos de nós já nos colocamos diante de Deus e não veio palavras? Não sei se você é tão normal quanto eu. Mas não vem palavras. E outra, não vem pensamentos. Não vem palavras, não vem pensamentos. O que há é apenas sentimentos. E o que é que você faz? Continua. Na certeza que o intérprete divino, que é o Espírito Santo, o tradutor por excelência, ele vai transformar tuas lágrimas, tuas dores em palavras e vai levar diante do Deus que sabe o que nós vamos falar antes mesmo de abrir nossa boca. Então a pergunta é: por que Deus quer que nós oremos, já que Ele sabe o que nós vamos falar? É simples, para que não venhamos atribuir nenhum tipo de êxito ou conquista ao acaso. Para
que a gente venha reconhecer que há um Deus nos céus, que ouve o clamor do seu povo, que atende a súplica. E a Bíblia vai muito além, quando diz bem assim, que Deus se levanta do seu trono, inclina os seus ouvidos para ouvir a oração de um justo. Eu fico imaginando Deus sendo adorado entre os querubins, serafins, entre os anjos. Preguei isso na terça-feira no encerramento do Avivai sobre a verdadeira adoração e não mencionei esse fato que considero de extrema importância e relevância. Deus não está à procura de adoração perfeita, porque lá no céu Ele já tem adoração perfeita. Os anjos não desafinam, os anjos não erram um repertório, eles não cometem o erro de subtonar. É uma harmonia plena e perfeita. Então Deus não está à procura de adoração perfeita, Ele está à procura de verdadeira adoração, de verdadeiros adoradores. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. E quando Ele acha, Ele estabelece um hiato no coral angelical. É comum, permita-me assim parafrasear. São apenas conjecturas. Sempre digo à igreja que existe 3 observações que nós devemos fazer: bíblica, antibíblica e extra-bíblica. Essa não é bíblica, mas também não é antibíblica. É apenas extra-bíblica. Eu gosto de pensar assim. Quando você dobra os seus joelhos para orar ao Senhor, é como se Deus dissesse: pss, 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 para aí, anjos, por favor. Levanta do seu trono e inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Talvez você pergunte, mas por quê? A teologia nos explica que Lúcifer era um maestro, regente, um ministro do coral celestial, antes dele transformar o diabo, que foi ele que criou o diabo. E simplesmente ele perverteu o coração e criou um complô e toda aquela situação da qual você já conhece, onde ele causa uma divisão no reino celestial e conseguiu persuadir e convencer 1/3. Brincadeira, imagine uma empresa 1/3 simplesmente fazendo greve. Olha, vai falir essa empresa, né? Fazer greve não, protestar ao ponto de criar um concorrente. Mas Deus desce à terra e pela primeira vez suja suas mãos de barro, olha para um boneco, uma criação inanimada, sem vida, e sopra o fôlego de vida, e a partir daí Deus declara: criei para o louvor e a glória do meu nome. A nossa criação, ela tem essa exclusividade. Fomos criados para a glória do nome de Deus. Então, quando Lúcifer vê uma pessoa adorando, louvando e orando, nada mais o incomoda. Porque ele sabe que aquela era a posição que lhe pertencia. Abacuque entende que existe uma forma de buscar o avivamento. E esse avivamento nós buscamos através da oração, mas a oração perseverante. Conforme a Bíblia vai nos dizer em Romanos 12, versículo 12, na oração, seja perseverante. Nós devemos ser perseverantes, igual Elias, quando sobe no monte e profetiza a Acabe que vai chover, e ele ora 1 vez e nada, ele ora 2 vezes nada, ele ora 3 vezes nada, ele ora 4 nada, ora 5 nada, e cada vez ele diz: está vendo alguma coisa? E o seu servo diz: não. Está vendo alguma coisa? O seu servo diz: não. E o seu moço diz: não estou vendo nada. E ele ora a 6ª vez, e na 7ª o seu moço diz: eu estou vendo algo. É uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha aí, o tamanho da nuvem. Ainda é grande, viu? Porque eu estou muito próximo de você. Imagina você olhar para o céu. Elias se levanta e diz: agora, diga a Acabe que vai chover. O tamanho dos sinais não limita o poder do nosso Deus. Os sinais são pequenos, mas o nosso Deus é grande. Esses sinais são suficientes para crermos que Deus há de fazer o milagre acontecer. Amém? Então, perseverante na oração. Se você for ver Abacuque capítulo 1, capítulo 2, Abacuque está dialogando com Deus, confabulando com Deus, debatendo com Deus. Então ele está sendo insistente aqui. Já no último capítulo, ele continua orando.
Se você for ver o capítulo 1, versículo 2 de Abacuque, ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Então ele está lá com Deus, pelejando com Deus. Então ele começa orando, termina orando, ele está sendo perseverante. Eu quero ver algo acontecer, eu quero ver algo acontecer. Ele não esmorece, ele não desfalece, mas ele está lá firme na oração. Então, se nós queremos ver um avivamento acontecendo em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, em nosso ministério, vamos orar. A Bíblia nos diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Perseverando em oração, até que de repente veio um vento com um som impetuoso e todos foram cheios do Espírito de Deus. O que eles estavam fazendo lá? O que é que Jesus diz acerca da igreja? A minha casa será chamada casa de... Às vezes eu me preocupo, nós não podemos perder essa visão. Às vezes eu me preocupo que a gente vê uma realidade que tem igrejas que estão se tornando um ambiente mais social, onde as pessoas se reúnem simplesmente por se reunir, porque somos seres sociáveis e precisamos desse convívio social. E eu pergunto, o que será da nossa igreja? Será que vamos transformá-la em um clube? Será que nós vamos tornar ela em algo desse tipo, de encontros sociais, uma confraria? Porque o objetivo da igreja é casa de oração, e você vem à igreja e você não conseguir orar, quando na realidade o que Deus espera de você é que você abra a sua boca e ore. Que você clame ao Senhor, que Ele quer ouvir a sua oração. Não que você, às vezes a gente até costuma brincar aqui, não pegue carona na oração do seu irmão. Deus quer ouvir sua voz. Mas pastor, eu não sei falar. Fala do seu jeito. Fala da sua forma. Deus sabe te entender. Deus sabe te entender. Então fala. Abra o coração, se derrama diante do Senhor, mas isso é o que provoca avivamento, é a nossa vida de oração, assim como um Abacuque. Assim como está escrito em Jeremias 33:3, clama-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas das quais não conhece. Deus tem coisas grandes, elas estão ocultas, nós não conhecemos, só podemos um dia conhecer se clamarmos. Não há segredo, né, irmãos? A gente conhece já o caminho. É tão fácil que a gente às vezes até subestima. É o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar, e se me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado, sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, por amor ao meu nome. Tem mistério? Tem, tudo revelado. Se o meu povo, volta a dizer, somente Deus pode gerar o avivamento. É um ato exclusivo divino. Mas somente a igreja pode buscar esse avivamento. Sabe por quê? Abacuque está nos pés do Senhor. Ele não está nos pés do deputado, ele não está nos pés do governador, ele não está nos pés do presidente, ele não está nos pés das autoridades legislativas, executivas ou judiciárias, ele está nos pés do Senhor. Porque só Deus sara a nossa nação. A solução para o Brasil não é colocar um presidente evangélico. Eu tenho até medo do que possa acontecer se um presidente evangélico vier assumir. Porque já aconteceu de um presidente da Câmara ser evangélico. E o dano foi bem maior, a repercussão foi bem pior. A solução para o nosso país é a igreja orar. Deus, sara essa nação com o óleo da tua unção, com o óleo do teu poder. Aí nós vamos ver o milagre acontecer em nosso país. Assim como na Coreia. Depois da Segunda Guerra Mundial, o quarto país mais pobre, hoje uma das 10 potências mundiais. A economia mudou.
Não só a economia, como a violência diminuiu. Eu postei o vídeo, conforme eu disse, está lá nas minhas redes sociais. Analisa o vídeo da intérprete Gina. Você vai ver o que Deus fez naquela nação através da igreja que se reúne em oração. E Abacuque diz, oração do profeta, ele está orando. Agora um detalhe ainda nesse versículo, sob a forma de cântico. Além de orar, existe algo interessante, gente. Existe o louvor, existem os cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, de 18 a 20, vai trazer essa terminologia, pastor Sandro, cânticos espirituais. Eu fico perguntando, o que é cântico espiritual? É mais do que um hino, é mais do que uma música, é mais do que uma canção. O que é cântico espiritual? Você já parou para perceber sobre isso? Quando Deus diz para o seu povo, ei, me apresente um cântico novo. Às vezes Deus se cansa do nosso repertório. Sabe, às vezes Deus se cansa do nosso repertório e pede, eu quero uma canção nova. Cântico espiritual é aquele cântico espontâneo. Sabe, aquele que vem não das cifras do papel, não da pasta do repertório, não da memória, não da legenda na projeção. É aquele que vem no coração. Não sei se você ousa fazer isso, sabe, gente? Mas às vezes eu estou no banheiro para perguntar à pastora Vanessa, vai confirmar, eu começo a cantar lá, pelo menos eu tenho total liberdade sem ser censurado. E vem cada letra doida na cabeça e eu vou dizendo, tu és lindo, tu és belo, tu és amável. E vamos expondo, né, aquilo que vem no nosso coração como expressão do nosso amor, do nosso anseio de estar diante de Deus. Nós sabemos sobre a influência do louvor. Deus muito nos ensina. O povo venceu guerra somente cantando. As muralhas de Jericó sucumbiram e desmoronaram ao som do louvor, ao som da adoração. Pastor, o jovem Juninho Alê, que cantou muito bem, foi tremendo aqui, contava que Paulo e Silas na prisão, já era meia-noite, um olha para o outro e dizia, agora o que é que nós vamos fazer? Vamos louvar. E ao som do louvor, as prisões se abriram, os grilhões se romperam, os ferrolhos e as correntes e as grades se despedaçaram. Conforme está escrito, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aprender a louvar, assim como diz Davi, bendito seja o Deus que adestra minha mão para a batalha e adestra os meus dedos para a adoração. Ele sabe, quando pegava a harpa e começava a tocar a harpa, os espíritos malignos que atormentavam a vida do rei Saul simplesmente eram expulsos. Então eis a importância do louvor. E você percebe aqui que Abacuque não somente ora, ele está louvando diante de Deus, ele está louvando ao Senhor. E esse é um recurso que Deus nos confiou, esse é um recurso que Deus nos deu, essa habilidade de louvar o seu santo nome. Então louve, meu irmão. Conforme diz Davi, um adorador por excelência, ele diz lá no Salmo 34, versículo 1, em todo tempo te louvarei, o teu louvor estará para sempre nos meus lábios. Se você estiver no monte ou no vale, no jardim ou no deserto, louve. Não importa como você esteja, louve ao Senhor. Mas você não conhece ainda o drama, o dilema de Abacuque, mas o que ele está fazendo? Orando, mas ele também está louvando. Então esse é o segundo aspecto para buscarmos o avivamento. O terceiro, versículo 2, por gentileza. Assim está escrito, Abacuque 3:2, Senhor, ouvi falar da tua fama. Nessa versão diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Em outra versão ainda diz bem assim, tenho ouvido, Senhor, a tua palavra. Terceiro aspecto é apreço à palavra. Não existe avivamento sem a palavra. A palavra viva que nos vivifica é o que está escrito no Salmo 119, versículo 50. A minha esperança é essa, que a tua palavra me vivifica.
A palavra de Deus é vida e gera vida. Então, se você quer viver um avivamento, tenha apreço, se debruçar diante da palavra. A gente vai olhando as escrituras de uma forma muito superficial. Acompanhe-me. O verdadeiro avivamento acontece não é quando Deus derrama as 10 pragas sobre o Egito, não é quando abre o mar vermelho, é quando ele desce. Quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, com a palavra de Deus. Ali acontece o primeiro avivamento, é quando a tribo de Levi escolhe: não seguiremos o bezerro, seguiremos as leis do Senhor. E Deus diz: a tribo de Levi será minha para sempre, terá essa exclusividade. Ali acontece um avivamento. Alguns morreram, mas o avivamento aconteceu por causa do apreço demonstrado à palavra de Deus. Josué, quando está prestes a conquistar a terra prometida, que foi prometida aos patriarcas, que foi prometida a José e a Moisés, Deus diz: medita na minha palavra de dia e de noite. E Deus vai dizendo: ser forte, ser forte, ser forte. E na terceira vez você percebe o seguinte: ser forte para fazer cumprir a minha palavra. Meus irmãos, existe uma força que não é comum, não é natural. Existe essa força que vem de Deus, mas Deus espera que nós venhamos reagir a essa força para cumprirmos a palavra. Sei que você sabe tão bem quanto eu que devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente. Coração, emoção, mente, intelecto. Mas a Bíblia diz que também devemos adorar a Deus com a nossa força. Tem hora, meu irmão, que é com a força mesmo. Tem hora que você vai é com força. Tem hora que a carcaça velha não quer vir para a igreja. Você vai se levantar e você vai: bora, carcaça velha. Vamos, carcaça velha. Meus irmãos, nós não somos movidos por sentimentos ou emoções, nós somos movidos pela convicção. Pode perceber que esses dias que você não quer vir à igreja são os melhores dias, porque o inimigo de alguma forma está tentando te impedir de receber a bênção que Deus tem preparado para ti. Então você tem que declarar sobre si mesmo, porque o Senhor é a nossa força. Diga o fraco: eu sou forte. Amém? Então, na força do Senhor. Agora, o avivamento vem no período de Josué através da palavra. Outros detalhes: Josias, o rei Josias achou o livro, leu o livro, renovou a aliança e houve avivamento na sua época. Outro detalhe: Esdras e Neemias, durante 7 dias, Esdras e Neemias leu a Bíblia toda para o povo, as escrituras todas. Eles acordavam ao alvorecer e até meio-dia, o período zênite, quando o sol está no meio. Aí sim eles se despediam e iam para cada um para suas casas. Mas escuta, eles ficavam em pé. Forte isso, né? 7 dias em pé, das 6 horas da manhã até meio-dia, do alvorecer ao zênite, reverenciando a palavra de Deus. E Esdras e Neemias provocam esse avivamento, gerado por Deus, mas provocado por homens. Ezequiel, quando olha para o vale de ossos secos, e Deus pergunta: pode, Senhor, pode reviver esse vale? O Senhor sabe. E Deus disse: então profetiza. Ele abre a sua boca, porque o sopro vem de Deus. Sopro vem de Deus, o vento vem de Deus, mas a declaração profética vem de você, meu irmão, vem de nós. É incrível como Deus quer nos usar. Deus tem poder para fazer tudo sozinho, mas não tem desejo de trabalhar sozinho. Ele trabalha em parceria. Por isso que a Bíblia nos chama de cooperadores de Deus. Um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Se fizermos a nossa parte, Deus fará a dele. Isso é soberania de Deus. A melhor definição de soberania que um dia ouvi é: Deus tem poder para realizar tudo quanto deseja, mas não tem desejo para realizar tudo quanto pode. Então, se existe algo que Ele pode, é fazer tudo só, mas Ele não tem esse desejo. Aí Ele conta comigo e contigo para sermos coparticipantes da sua obra. Coisa essa que os anjos almejaram, mas não foi permitido aos anjos dos céus, porque Deus ainda tem santo nessa terra. Deus ainda tem os seus remanescentes fiéis, homens e mulheres separados para o serviço.
da obra do Senhor, amém? Então Deus vai fazer o vento soprar nesse lugar, mas Deus quer usar a tua boca. Então abre sua boca e declara. O Pentecoste. Você já parou para perceber o Pentecoste quando aconteceu? Incrível, o pessoal começa a falar em línguas estranhas, tremendo ali, cada um interpretava no seu próprio dialeto, no seu próprio idioma. O mistério é grande, mas preste atenção como termina. Pedro pega a palavra, e Pedro faz uma exposição da palavra, e 3.000 vidas se convertem a Jesus Cristo, em uma só pregação de Pedro. 3.000 vidas. Se não houvesse a exposição, não seria avivamento. Se não houvesse a exposição da palavra, aquilo não seria avivamento, seria um movimento. Mas a exposição da palavra é que gera o verdadeiro avivamento. A reforma, em 31 de outubro de 1517, houve a partir do momento em que a Bíblia era aprisionada, acorrentada, e um monge simplesmente coloca as 95 teses sobre o castelo de Wittenberg, dando acesso ao povo de conhecer as Escrituras, e a partir dali o mundo jamais foi o mesmo, e é considerado o maior ato da Idade Média, que muda a Idade Média para a Idade Moderna, é justamente a Reforma Protestante. O ato histórico mais importante, quando novamente as Escrituras são abertas, não para ser um talismã, é justamente isso que nós vamos falar no outro item agora, sobre essa falta de reverência que nós temos a Deus. Então, buscando um avivamento através da oração, através dos cânticos, através do apreço à palavra, mas, por fim, através do temor reverencial. Olha o que ele diz no versículo 2: eu vi, Senhor, a tua fama e gostei dessa versão. A minha diz o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado e temi. Temor. Temor não é medo. Temor não é pavor, não é fobia, não é complexo, não é trauma. Temor é respeito. E existe um temor que é reverencial. Um temor seguido de reverência. Esse temor vem do Senhor para as nossas vidas. E Abacuque entende. Ouvi a tua palavra e agora eu tenho temor. A Bíblia nos diz que o homem mais sábio escreveu em Eclesiastes 12:13: de tudo que vocês viram e ouviram, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Você quer um resumo geral? Que poder de sintetizar, né? Que a habilidade de ser sucinto é essa. De tudo que vocês viram e ouviram até hoje, a suma é, o resumo geral é: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Abacuque, diante dessa realidade, ele teme a Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus. E aqui eu queria chegar. Quero julgar ninguém aqui, eu só quero refletir contigo. É muito difícil um oriental se converter ao cristianismo ocidental. Muito difícil. Eu ouvi eles falando sobre isso. Porque nós temos essa tendência de sermos displicentes, de sermos negligentes. Essa Bíblia aqui que nós chamamos palavra de Deus, você sabe tão bem quanto eu, que um judeu respeita muito mais a Torá, que um muçulmano respeita muito mais o Alcorão, que um budista respeita muito mais o Bhagavad Gita, que um espírita respeita muito mais o Evangelho segundo Allan Kardec, do que nós respeitamos a Bíblia. Onde está a sua Bíblia agora? Até medo dessa tecnologia roubar
essa reverência que nós temos à palavra de Deus. As pessoas estão entrando nos presídios com a Bíblia. E a Bíblia é a mala para as drogas, para que as drogas e as armas venham ter acesso. As pessoas cortam aqui, colocam as drogas, a arma e entram. O nosso país é um país considerado cristão. O maior monumento do Brasil é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Quem está do lado de fora diz bem assim: eita, aquilo é uma nação cristã. Mas que tipo de cristianismo é esse? Carnaval, a festa da carne, carne vale tudo, que antecede a quaresma e foi introduzida pela Igreja Católica, que vamos passar 40 dias de consagração, que representa justamente os 40 dias que Jesus passou no deserto, para depois vivermos a Semana Santa. Então vamos aproveitar e vamos farrear. É o Brasil do carnaval, e nesse carnaval de país, nada funciona e nada acontece. Por quê? Porque não temos a reverência. Porque não temos o respeito a Deus. A Bíblia nos fala que um profeta chamado Jonas profetizou contra a cidade de Nínive. Os ímpios pagãos, que eram os nínivitas, caldeus, que eram os nínivitas, eles acreditaram na palavra do profeta, se arrependeram, vestiram roupa de saco, choraram, bateram no seu peito pedindo perdão. E o avivamento foi gerado na cidade de Nínive por causa do temor. Esse temor livrou José das garras da morte. Porque quando a mulher de Potifar vai se encantar para cima dele, vai cantá-lo, não havia lei. A lei vem existir 430 anos depois. E o que é que José tinha, se não havia lei dizendo não adulterarás? O que é que ele tinha? Temor reverencial. Seria eu capaz de fazer isso contra o meu Deus? Ou contra o meu Senhor? É esse temor que nos faz fugir do mal. É esse temor que nos faz se afastar do mal. É o temor reverencial que temos. A Bíblia nos diz que em Lamentações 3:22, que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. É por isso que o profeta, ele encerra a sua oração dizendo: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos tempos e no discurso dos anos. Torna conhecida. Na tua ira, lembra. Ele tem total reverência, total respeito a Deus. Ele sabe o que vai acontecer. Aproveitando esse momento aqui, me estendendo mais um pouco, só por ênfase, que nós viemos buscar o avivamento através da oração perseverante, através dos cânticos espirituais, através do apreço da palavra e através do temor reverencial. E quando a gente se fala desse cristianismo ocidental, torna-se ridículo para o oriental, sabe por quê? Porque eles estão assistindo os nossos cultos. Se você entrar em uma mesquita islâmica, você vai ver a diferença que há entre um culto cristão. Eu vi uma reunião em um vídeo sobre Meca, os devotos de Maomé. Milhares de pessoas reunidas. Gente, não havia conversas paralelas. Ninguém se levantava durante o culto, ia ao banheiro ou fazer qualquer outro tipo de necessidade. Não estou julgando ninguém aqui. A palavra é que julga, a verdade do Espírito é que conscientiza cada um da realidade. Não havia desconforto assim de incômodo. Não havia inquietação, conversas paralelas. A reverência é incrível, eu te desafio isso. Não basta ir muito longe não. Um dia eu estava assistindo a Canção Nova. Coloco lá no Mineirão. Aí está um padre falando o seguinte, nunca esqueço isso.
bem assim, é muito fácil lotar esse lugar e encher de pessoas fazendo barulho. Mas só Jesus consegue fazer isso. Aí a câmera começou a filmar assim, mostrando uma visão panorâmica. Só Jesus consegue deixar todos em silêncio. Eu achei interessante essa observação do padre. Eu me preocupo com que tipo de reverência. Existe uma linha muito tênue entre a verdadeira religiosidade, a verdadeira religião e a religiosidade, entre o legalista. Eu não quero ser legalista. Eu sempre digo o seguinte, que amor sem verdade é hipocrisia, verdade sem amor é legalismo. A linha é tênue, mas dentro dessa linha tão imperceptível, deixa eu dizer algo que você não pode esquecer. Jesus, ele elogia o comportamento dos fariseus. Ele critica a motivação, a intenção dos fariseus, mas ele chega para os seus discípulos e diz, está vendo esses homens? Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo algum entrarás no reino de Deus. Gente, me explica o que é isso. Os camaradas tinham uma conduta exemplar, uma reputação impecável. O problema deles é a motivação e a intenção, que eles faziam isso para arrancar aplausos humanos. Mas às vezes eu vejo esse texto e digo bem assim, Deus, o que o Senhor quer falar aqui? Se a nossa justiça não exceder dos fariseus de modo algum, entraremos no reino dos céus, porque eles tinham reverência. Às vezes eu me preocupo a maneira que nós estamos reverenciando a presença de Deus em nosso meio, a forma que nós tratamos o Senhor, a maneira que nós lidamos com o nosso Deus. Isso é algo para você pensar. Eu só sei o seguinte, que quando Abacuque busca avivamento, ele diz, ao ouvir as tuas declarações, eu temi. E às vezes eu me vejo movido por esse temor e tremor, que é um zelo que me consome. E a minha oração é essa, Senhor, que não se aparte de mim esse espírito que vem de ti. Concluindo, eu ouvi certa feita alguém dizer algo interessante, que era o seguinte, o cristianismo não pode ser avaliado pela massa. O cristianismo só pode ser avaliado pessoalmente. Pense um pouco sobre isso, que é profundo. A Bíblia nos diz que cada um dará conta dos seus próprios atos. De repente o oriental está olhando para o Brasil e dizendo, Brasil, um país cristão? Está olhando para a América, maior propagadora de prostituição, país cristão? Está olhando para a Europa, que muitos países aderiram à reforma e hoje são considerados pós-cristãos e devem estar inquietos. Como é que essa nação pode ser considerada cristã? Mas alguém disse, o cristianismo não pode ser avaliado pela massa. John Stott, no livro Cristianismo Equilibrado. O cristianismo não pode ser avaliado pela massa, mas por indivíduos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Abacuque viu sua nação e sua geração toda se perverter, mas ele não se perverteu. Ele permaneceu íntegro, assim como José no Egito, assim como Daniel na Babilônia, assim como Radassa e Ester na Pérsia. Permaneceram íntegro. Há quem diga que o homem é produto do meio, ao contrário, o meio que é produto do homem. Nós que temos o controle, nós que exercemos a ação. E as Escrituras estão aqui nos provando essa verdade. Abacuque não se corrompeu, Abacuque permaneceu firme no Senhor. Todavia, a resposta para a pergunta que eu fiz no início, Abacuque não viu o avivamento. A oração dele não impediu os babilônicos de invadirem Jerusalém e destruírem o templo, de extorquirem os utensílios sagrados, de queimarem, incendiarem o santuário do Senhor.
mas a oração dele o impediu de se corromper. Aonde eu quero chegar com isso? Talvez a gente não veja o avivamento global como nós esperamos. O avivamento de dimensões universais, internacionais, como nós tantos sonhamos. Mas o que mais importa é que esse avivamento não venha deixar de existir em mim. Que esse avivamento não venha deixar de existir em você. Que esse avivamento em nossa vida seja real. Ainda que o mundo não queira, em nosso mundo, nós viveremos a vida de Deus. Nós viveremos Deus gerando vida em todo o tempo. Você consegue entender? Quantos estão entendendo isso aqui? Ele não viu o avivamento que ele tanto esperava, mas ele não se corrompeu. E agora permita-me mostrar o drama de Abacuque. No capítulo 1, versículo 2, ele diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. O que ele está querendo dizer? Deus, eu estou dizendo crime, violência, tragédia, roubo, destruição, e o Senhor não está fazendo nada. Aí Deus responde a Abacuque no versículo 5: vede entre as nações, olhai-vos, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra. Grave essa palavra, obra, tal que vós não crereis quando vos for contada. Versículo 6: pois eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Quando Abacuque diz: aviva a tua obra, Senhor, a oração é diferente, a nossa interpretação é errônea. Escute, ele não está dizendo aviva essa cidade, aviva essa nação, aviva essa geração, aviva esse povo. Ele sabe que o mal é iminente e inevitável. Então ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Que a tua obra permaneça avivada, ainda que essa cidade não queira. Ainda que essa geração, esse povo, essa terra não aceite. Que a tua obra continue viva. E aqui começa, sabe, Abacuque e Deus, essa briga entre eles. Versículo 13 do capítulo 1. Olha o que Abacuque, olha a ousadia de Abacuque para Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Por que fazes os homens como peixes do mar, como répteis, que não têm os que governem? Olha como ele está revoltado. Olha como ele está indignado. Resposta de Deus para Abacuque: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei. Ainda Abacuque falando, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Ele está reconhecendo: eu estou me queixando, eu estou murmurando, eu estou indagando, eu estou resmungando. Aí a resposta de Deus no versículo 2, do capítulo 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Versículo 4. Escuta, recebe, toma, escreva. Versículo 4. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Ao compreender isso, agora ele vem para Abacuque capítulo 3. E ele diz: Senhor, aviva a tua obra. 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 Ainda que os homens não queiram, mas que a tua obra permaneça avivada. Como termina essa história? A obra de Deus em Abacuque foi avivada. Você lembra quando ele diz no início: tu és tão puro de olhos que não pode contemplar a injustiça, a violência. Então por que toleras que o ímpio prospere enquanto o justo sofre? Aí ele termina a sua carta no
no versículo 17 do capítulo 3, dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu, dependente da economia, dependente da política, dependente do governo, dependente da religião, dependente da minha família, dependente das situações, independente das circunstâncias. Todavia, eu me alegro no Senhor, não no tempo, não nas estações, não na realidade. Me alegro no exulto Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de corda. Ele começa murmurando, resmungando, indagando, questionando, se queixando, mas ele termina como? Adorando. Resumo geral: o avivamento não veio para a sua nação, nem para a sua geração, nem para o seu povo, nem para a sua terra, mas o avivamento veio para ele. O cristianismo não pode ser avaliado em massa, o cristianismo é avaliado individualmente. Por isso que o justo viverá pela sua fé. É pela sua fé. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque os últimos dias não são fáceis, são dias de apostasia. É o que as Escrituras nos ensinam. Porventura encontrará o Filho do Homem fé nessa terra? Por aumentar a iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriarão. Isso já começou. Então a Bíblia não nos aponta para uma realidade romântica, como alguns tentam descrever. Todavia, em meio a tudo isso, eu não sou pessimista, eu só quero ser realista. A minha visão em relação à igreja é uma visão triunfante. Quando eu olho para a igreja, a noiva adornada, ataviada, aquela a quem o Senhor há de buscar, sim, a verdadeira noiva, essa viverá o avivamento do Senhor. Ainda que os sistemas venham à total falência, ainda que a corrupção seja generalizada e domine todas as denominações, a noiva do Senhor prevalecerá. A igreja de Cristo Jesus vencerá. Então minha visão acerca do fim não é pessimista. É realista enquanto ao mundo. Mas enquanto a igreja, ela é totalmente otimista. Talvez a gente não mude esse mundo, gente. Mas nós podemos mudar o nosso mundo. E para mudarmos o nosso mundo, é clamar ao Senhor para que avive a sua obra em nós. Aviva a tua obra. Que a tua obra venha acontecer. Você lembra de Abraão? Quem é Abraão? O pai da fé. Assim com Deus. Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Juízo iminente, inevitável. Abraão orou. Disse: Deus, por favor, não destrua. Sabe o que é que Deus disse? Se houver 50 justos por amor a esses 50, eu não vou destruir. E os anjos vão em direção a Sodoma. Depois lá vem Abraão de novo. Senhor, se houver 40, por amor aos 40 eu não vou destruir. Senhor, se houver 30, por amor aos 30 eu não vou destruir. Senhor, se houver 20, por amor aos 20 eu não vou destruir. E os anjos continuam na direção da obra que tem que se concretizar.
Depois Abraão, Senhor, sem querer importuná-lo, se houver apenas 10, por amor aos 10, eu não vou destruir. E o anjo foi destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele tira Ló e sua casa de Sodoma e Gomorra. O texto nos diz que os anjos pegaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas. O genro não quiseram vir, não. Pegaram pela mão e arrastaram da cidade. Tiraram a força da cidade. Sabe por quê? Não era porque Ló era justo. É porque havia um justo chamado Abraão orando por eles. Quando a gente diz aviva a tua obra, é que essa bênção que vem dos céus para as nossas vidas, ela se estende àqueles que estão ao nosso redor e você não tem noção disso. Porque do avivai não é simplesmente para nos deleitarmos com a presença maravilhosa de Deus e nos beneficiarmos com o gozo, com a sua graça. É para que os nossos não venham a ser ceifados e os nossos não venham a ser destruídos. Enquanto a diaconisa Maria José orava nessa igreja, Deus me livrava. Enquanto a diaconisa Gisele orava nessa igreja, Deus livrava a Tatiana. Ela sabe disso. Os livramentos que Tatiana tem. Enquanto nós estamos aqui orando, Deus está livrando os nossos. Você acredita nisso? Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Esse é o meu clamor até a volta de Jesus. Se não conseguir mudar o mundo, o meu mundo será transformado de glória em glória, de fé em fé. Aviva, Senhor, porque eu me alegrarei em Ti. Em Ti, tão somente em Ti. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.